Houve na Europa, no início do século XX, uma série de movimentos artísticos preocupados em reinterpretar a realidade. Para isso, tais movimentos causaram uma ruptura total com o que havia de tradicional na arte. Novas linguagens artísticas foram criadas, novas visões de mundos acabaram sendo reveladas. A arte nunca mais seria a mesma. O tempo da liberdade artística total havia chegado. A esses movimentos de ruptura chamamos vanguardas. O período em que se desenvolveram as vanguardas europeias foi muito conturbado. Temos em 1914 a Primeira Guerra Mundial, em 1917 ocorreram a partir da iniciativa uma vanguarda social. A conquista do poder e o estabelecimento da primeira nação soviética do mundo por meio da Revolução Russa comandada por Lenin. Estava em fase terminal o chamado ciclo burguês, representado pelo fim da Belle Époque. Crise de valores, em que a filosofia, a religião e a moral não tinham mais a capacidade de explicar o que estava acontecendo. O velho mundo deixava de ser o modelo de civilização do Ocidente. Nem a euforia pelos avanços técnicos científicos eram mais suficientes para amenizar o desespero no qual se encontrava a sociedade da época. Nesse contexto dramático surgiram artistas que buscavam interpretar a realidade com outro olhar, e o resultado disso foi outra visão de mundo. Visavam a destruição de tudo aquilo que representasse o passado. Foi assim o surgimento das vanguardas artísticas, desveladoras do caos em que se encontrava o continente europeu. Nas primeiras décadas do século XX, vieram à tona vanguardas da Europa, todas com seus manifestos e ideologias acerca da arte e da sociedade. Como eram diversas, destacaremos aquelas que exercem maior influência na arte ocidental, e mais especificamente na literatura brasileira. Algumas tiveram maior influência que outras, porém, todas, de alguma forma, contribuíram para a constituição do modernismo no Brasil e da arte modernista no mundo ocidental. Futurismo. O Manifesto Futurista foi publicado em 1909, no jornal Le Figaro. Tem como líder o italiano Filippo Tommaso Marinetti, que deu início ao movimento futurista. O futurismo influenciou todas as demais vanguardas e foi o principal estímulo artístico e intelectual dos jovens renovadores de São Paulo. Características: culto à máquina, à velocidade, à guerra. O culto à máquina e à velocidade significa o desejo de ruptura com o passado. A guerra era vista pelos futuristas como uma forma de higiene do mundo. A realidade em pleno movimento. No campo das artes plásticas, buscou-se demonstrar objetos em alta velocidade, e a tentativa de representação da sensação dinâmica da realidade. A imagem de um cavalo a galopar, por exemplo, não teria 4 patas, e sim 20, devido à movimentação. Palavras em liberdade e analogia. No futurismo, evocam-se a pontuação, o adjetivo, a síntese, o verbo conjugado e o psicologismo, símbolos de lentidão, de meditação, logo opostos ao ideal de velocidade tão pregado. A percepção da obra de arte deve se dar pela analogia das palavras, possibilitando assim maior dinamismo na observação e interpretação da obra. Expressionismo. Esse outro importante movimento de vanguarda foi criado na Alemanha em 1905. É um movimento artístico que procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Apresenta o lado pessimista da realidade, fazendo oposição ao objetivismo naturalista e ao racionalismo capitalista burguês. A expressionista é marcada por um ar trágico. Os poetas tematizam a morte e os desequilíbrios causados ao homem morador dos grandes centros urbanos. Para os expressionistas, a humanidade encontra-se no caos devido ao progresso científico e ao materialismo.